Olá, turminha! Aqui é a professora Cricélia. Hoje nós vamos falar de decomposição polinomial. Vocês já sabem o que é decomposição. Eu costumo falar que decomposição é você pegar um número e dividir em partes menores. Isso mesmo, a gente pega um número e divide ele em ordens e classes. E assim a gente vai decompor. Mas vamos entender melhor o que é isso? Mas antes de entrarmos nesse novo assunto, nós vamos relembrar as ordens, tá? A decomposição usando esse quadro de valor de lugar, que é o QVL. Nós temos aí o número 4.526. Esse número, quando a gente decompõe, cada número ocupa uma ordem diferente. Vamos ver como que fica? Então, o 6, ele vai ocupar a primeira ordem, que é a casa das unidades. O número 2, a segunda ordem, que é a casa das dezenas. O número 5, a terceira ordem, que é a casa das centenas. E o número 4, a quarta ordem, que é a casa das unidades de milhares. E assim nós temos o número 4.526. Cada ordem tem um valor. Dessa forma, a primeira ordem, que é a casa das unidades, ela vale 1. Então, a unidade vale 1, a segunda ordem, a casa das dezenas, vale 10, a casa da centena vale 100 e a casa da unidade de milhar vale 1.000. Dessa forma, o nosso número 4.526 fica dessa forma. O 6 vale 6, 2 dezenas vale 20, 5 centenas vale 500 e 4 unidades de milhar vale 4.000. E dessa forma nós fizemos a decomposição do número 4.526. Vamos conhecer então a decomposição polinomial. Existem 3 tipos de decomposição. Eu posso decompor por ordens, unidades e de forma polinomial. Quando eu decomponho em ordens, tá? Aí nós vamos relembrar quais são as ordens lá do quadro de valor de lugar. Então, na decomposição em ordens, tem que aparecer a primeira ordem, que é a casa das unidades, a segunda ordem, que é a dezena, a terceira ordem, centena, e a quarta ordem, unidade de milhar. Nós só estamos fazendo até a quarta ordem, mas pode ir até a nona, no nosso QVL. Olhem o número 4.526. Como que eu vou decompor ele em ordens? Isso aí vocês já sabem, vai ficar dessa forma. 4 unidades de milhar, mais 5 centenas, mais 2 dezenas, mais 6 unidades. E assim eu fiz a decomposição em ordens. Agora, nós vamos fazer a decomposição em unidades. Essa vocês também já conhecem. Então, para decompor em unidades, eu tenho que lembrar que a unidade vale 1, a dezena vale 10, a centena vale 100 e a unidade de milhar vale 1.000. Então, vamos ver como fica o número 4.526? Fica assim. Então, o 4, ele vale 4.000. O 5 da centena vale 500, o 2 da dezena vale 20 e o 6 da unidade vale 6. Assim eu tenho 4.526. Agora nós vamos conhecer a decomposição polinomial. Por que ela tem esse nome? Porque ela é a soma de vários termos. E na decomposição polinomial, nós usamos parênteses, usamos o sinal de vezes, usamos o sinal de mais e também usamos, como eu já falei, soma de vários termos. Vamos ver o número 4.526. Ele fica assim: 4 vezes 1.000 mais 500 da centena, mais 5 da centena vezes 100, mais 2 da dezena vezes 10, mais 6 vezes 1. Nossa, parece confuso, não é? Mas vamos fazer passo a passo para que vocês entendam.
Então vamos lá, turminha. Olhem para vocês verem, o mesmo número, 4.526. Vamos então olhar em qual casa, né, cada número está. Vamos começar do maior. Então o 4 está na casa da unidade de milhar, o 5 está na casa da centena, o 2 está na casa da dezena e o 6 está na casa da unidade. E assim, olhem para vocês verem. Aqui, olha, nós temos 4 vezes 1000. Por que 4 vezes 1000? Porque a casa da unidade de milhar, ela vale 1000, não é? Eu conto de 1000 em 1000. E se eu tenho 4 unidades de milhar, eu vou pegar e vou contar o 1000 4 vezes. Então, 4 vezes 1000, eu terei 4000. Depois eu passo para a casa da centena. A centena, eu conto de 100 em 100. Eu não tenho 5 centenas? Então, eu coloco 5 vezes 100. E assim eu tenho 500. Depois eu passo para a casa da dezena. A dezena vale 2 e a dezena eu conto de 10 em 10. Se eu conto de 10 em 10, eu tenho 2 dezenas, 2 vezes 10 vai dar 20. E depois eu tenho a casa da unidade, que eu conto de 1 em 1. Então, se eu tenho 6 unidades, eu multiplico 6 vezes 1 e eu tenho 6. E assim eu tenho o número 4.526. Simples assim. Isso que nós chamamos de decomposição polinomial. O que vocês acharam, não é fácil? Nós vamos treinar mais um pouco? Então vamos fazer mais um exemplo para poder ajudar vocês. Agora nós temos o número 7.322. Tá? Nós vamos começar pela maior ordem, que é a quarta ordem. Nós temos 4 algarismos, então 4 ordens. O 7 que está na quarta ordem, ele está na casa da unidade de milhar. O 3 está na casa da centena. O 2 está na casa da dezena. E o outro 2 está na casa da unidade. Vamos ver como fica isso na decomposição polinomial? Olha abaixo, já está tudo prontinho, mas vamos fazer passo a passo. Então, primeiro a gente pega o 7 que está na casa da unidade de milhar. Estão vendo? Eu estou usando parênteses, o sinal de vezes e o sinal de mais. Tá? Então, nós vamos lá. Se eu tenho 7 unidades milhares e a unidade de milhar eu conto de 1000 em 1000, então 7 vezes 1000 é igual a 7.000. Depois eu tenho a casa da centena. Se a centena eu conto de 100 em 100, eu tenho 3 centenas. Então, 3 vezes 100, eu tenho 300. Depois, eu tenho a casa da dezena. A dezena, eu conto de 10 em 10. Eu tenho 2 dezenas. Então, 2 vezes 10, eu tenho 20. E para terminar, eu tenho a casa da unidade. A unidade, ela vale 1 e eu tenho 2 unidades. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. E assim eu tenho o número 7.322. E aí, turminha, deu para entender? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado também. Um beijo e até a próxima!